eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que com certeza é o português. Quero conversar um pouquinho com você a respeito do concurso para a Prefeitura de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. São 2 editais publicados, são 200 vagas. Veja, as vagas são para nível médio. Então, nós temos aqui o concurso para guarda municipal e o processo seletivo para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Para o primeiro, 50 vagas, nós temos uma remuneração de 3.400 mais adicional de periculosidade. E para o agente comunitário de saúde e combate a endemias, nós temos 150 vagas, 2.800 por mês. Vejam as inscrições do primeiro, 3 de abril a 2 de maio, do segundo, de 8 de abril a 9 de maio, e as provas acontecendo no dia 9 de junho, pertinho. Veja, são 200 vagas e o salário é bom, então vale a pena você se dedicar. Vamos conversar um pouco a respeito desse concurso. Por quê? Porque esse concurso será preparado pela banca IBGP, tá? Então, nós temos que estudar de uma maneira bem direcionada para a banca. Veja só, nós oferecemos no Paulo França Concursos o curso de português em questões comentadas da banca IBGP. Então, nós vamos fazer mais de 100 questões da banca e nessas questões a gente vai resolvendo as provas e fazendo as devidas explicações. Então, você tem lá uma primeira prova, você resolve, anota suas dúvidas, em seguida você assiste ao meu vídeo. No meu vídeo eu começo explicando para você lá na leitura do texto o que você tem que tomar cuidado, que às vezes a gente não repara na leitura e que é determinante para você acertar alguma questão, tá? Relacionada ao texto. Bem, depois eu vou para a primeira questão da prova e começo a explicar lá no enunciado tanto termos que você possa desconhecer, quanto também possíveis pegadinhas dessa banca. Aí nós vamos explicar por que a resposta é A e não B, como todo mundo pensa. E também, claro, vamos olhar as outras opções. Se essa questão envolve, por exemplo, a diferença de objeto indireto para complemento nominal, adjunto adnominal, eu vou explicar isso aqui para você e em seguida eu utilizo a minha explicação para resolver a questão. Então, você vai anotar a minha explicação no seu caderno, você vai ver que ela realmente funciona e aí você vai para a segunda questão. Chegou na segunda questão, nós temos lá uma questão que envolve a diferença das orações subordinadas, tá? Então, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial, oração subordinada substantiva. Eu explico isso aqui para você de uma maneira rápida, mas certeira, aplico na questão e aí a gente passa para a próxima questão. Nós vamos fazer no mínimo 100 questões da banca. Assim você estuda de verdade para o concurso público, certo? Bem, o que a banca está pedindo tanto para o concurso da Guarda Civil Municipal quanto o processo seletivo para os agentes? Bem, o programa aqui é o mesmo de português, ou seja, tudo. Então, você vai ver o seguinte, texto é pedido não só a compreensão, que é o entendimento, quanto também a interpretação, a leitura das entrelinhas, a questão da tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto expositivo para argumentativo, por exemplo? Os gêneros textuais, você sabe a diferença de crônica e conto? Você sabe a diferença de notícia para reportagem? Tem que bater o olho e saber. Então é isso que a gente explica para você de uma maneira muito certeira para que você não fique perdendo tempo. Bem, significação das palavras. Então aqui entra a questão da semântica, né, do entendimento do sentido daquilo que ali aparece.
As figuras de linguagem, as figuras de sintaxe. Então, temos lá a diferença de metáfora, metonímia e comparação. Então, vamos estudar isso. A articulação textual, aquilo que vai ajudar aqui na questão da coesão e da coerência. Então, tanto os operadores sequenciais, expressões de referências. Aí eu pergunto, você sabe quando você usa este, esse e aquele? Você sabe quando você usa as conjunções? Tá? Também temos aqui a questão relacionada a verbo, tá? Então, temos a questão do verbo, por quê? Porque nós temos aqui a questão das classes de palavras. Quando falamos de classes de palavras, é um estudo da morfologia. São 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não basta saber identificar, definir, classificar, flexionar. É fundamental o emprego. Então, você sabe, por exemplo, quando você usa o pronome relativo cujo? Você sabe quando você usa onde, aonde ou de onde? Então, isso é importante que a gente estude. Temos aqui também a questão da formação de palavras. Temos a diferença da derivação para composição. Você conhece? Bem, temos a parte da sintaxe, porque fala aqui da estrutura da oração e do período. Então, quando falamos da estrutura da oração, nós temos as funções sintáticas: sujeito, predicado, transitividade verbal, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal e por aí vai. E temos também a questão do período simples ou do período composto com o estudo das orações. Tá? Então, a diferença de uma oração, por exemplo, coordenada para uma oração subordinada e a sua classificação. Temos relacionado à questão da sintaxe tanto a concordância, regência, crase, a colocação pronominal, ou seja, se o pronome fica antes, no meio ou depois do verbo, que é próclise, mesóclise e ênclise. Temos a pontuação. Aqui, tanto a acentuação com o novo acordo ortográfico quanto a ortografia. E aqui também entra a questão do emprego do hífen. E a variação linguística, tá? Existe ali naquele texto, por exemplo, marcas de oralidade, existe ali regionalismo, então são termos que temos que conhecer. Veja que o programa é muito grande, sim. E como a banca cobra isso daí? Então veja, eu selecionei aqui uma questão do IBGP 2023 da Prefeitura de Belo Horizonte para fiscal de controle urbano e ambiental. Então veja o seguinte, nós temos aqui um fragmento que foi retirado do texto, né, das linhas 3 a 5, e está perguntando o seguinte: é correto? Então destaque o que você está procurando. Por quê? Porque às vezes a banca fala incorreto, às vezes pode ser exceto, então você pode se perder no que você está procurando. Afirmar que a partícula, quer dizer, esse termo aqui, ó, que, tá vendo que tá entre aspas? Então é o que foi retirado do texto, tá aqui em cima, ó. Destacada, introduz uma oração subordinada de que tipo? Então aqui você vai ver o seguinte, aparece dizendo oração substantiva e oração adjetiva. Uma oração substantiva, ela pode ser iniciada por um que? Sim, esse que será o que chamamos de conjunção integrante. A conjunção integrante, ela inicia uma oração substantiva. E quando nós temos a oração adjetiva, esse que, ele é um pronome relativo. Então, a questão toda é saber se esse que é conjunção integrante ou se é pronome relativo. Então, vamos a uma dica fácil, rápida, para você entender isso aqui. Se eu digo para você assim, a menina que falou foi embora, o que você vai observar neste caso aqui? Aqui eu tenho duas orações. A menina foi embora e a outra oração que é o que falou. Veja que esse que está substituindo o termo anterior. Nessa oração aqui, ó, que falou, é como se eu dissesse a menina falou.
Quando o que substitui esse termo anterior, esse substantivo que aparece aqui, então nós temos a presença de um pronome relativo. Você pode confirmar isso porque o pronome relativo ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, se é menina, eu substituo por a qual. A menina a qual falou foi embora. Então, essa daí é a primeira grande dica que nós temos. Agora, a conjunção integrante não é isso que acontece. Eu falo, por exemplo, assim, ó, avisou que voltaria. Primeiro, você vai ver que apesar de eu ter aqui duas orações, avisou uma e que voltaria outra, você vai perceber que esse que não está substituindo avisou, mesmo porque avisou não é um substantivo, isso é um verbo. Então, isso não é um pronome relativo. Veja que nós podemos trocar aqui ó, a oração inteirinha pela palavra isto e falar assim, ó, avisou isto. Então, quando eu posso trocar por isto, disto, com isto, por isto, esse que aqui que eu estou analisando é uma conjunção integrante. Então, a primeira coisa que você teria que olhar é isso, se esse que é conjunção integrante ou se é pronome relativo. Olha lá em cima na frase. Os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, esse que aqui substitui o termo anterior, o Google, quer dizer, esse levantamento do Google. Então, substitui o termo anterior. É como se eu dissesse, o Google ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Ainda, eu posso trocá-lo por o qual. Então, os dados são de um levantamento do Google, o qual ouviu 1.000 pessoas. Quer dizer que este que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, isso não é oração substantiva. Ótimo, já matei a metade da questão. Agora vamos para saber a diferença da explicativa para a restritiva. Vai um macetinho para você. Se houver uma vírgula, se houver um sinal de pontuação antes desse pronome relativo, é uma explicação. Se não houver esse sinal de pontuação antes do pronome relativo, isso é uma restrição. Então, olha só, nós temos aqui em cima um que e não há vírgula, não há sinal de pontuação antes dele. Então, trata-se de uma restrição. Resposta letra D. E de fato é uma restrição. Os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Quer dizer, foi esse levantamento específico que ouviu, certo? Então é uma restrição e não uma mera explicação. Olha quanta dica importante em uma questão. É assim que a gente trabalha, de uma maneira rápida, direta, sem você precisar ficar lendo apostilas, ficar lendo livros e ainda ter que exercitar. Você estudar português por meio das questões é uma maneira que realmente funciona para você passar no concurso. Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você pode ter certeza que com o curso do Paulo você vai fechar essa prova. E temos ainda a nossa dobradinha. Então temos português e informática. Você vai ficar impressionado como você consegue ter cursos com muita qualidade e por precinhos muito humanos. Então é isso aí. Entre em contato aí com o nosso WhatsApp, entre em nosso site para que a gente possa ajudar você a mudar a sua história. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.